Leitura do livro O Andar no Espírito, O Andar no Poder, o papel vital da oração em línguas. Capítulo 9. Antes de cada capítulo, há uma profecia vinda do Espírito. Escutemos. Você tem desejado me conhecer? Você tem desejado intimidade com o Espírito, que só pode vir através da edificação e adoração. Ouça o que o Espírito diz, porque eu desejo ter comunhão com você. Eu desejo operar através de você no meu poder para que outros sejam abençoados. Se prepare e vá adiante. Comece a ter comunhão comigo e eu começarei a ter comunhão com você. Mesmo que o caminho fique estreito, eu levarei de uma comunhão santa comigo, porque é através da minha comunhão com você que a sua fome e a sua sede são saciados. Capítulo 9. O processo de edificação. Você está começando a entender quão amplo, profundo e alto e realmente este assunto das línguas? Bem, ainda há muito mais território para explorar. Deixe-me levá-lo mais além. Dentro do processo de edificação que ocorre à medida que você permite que o Espírito Santo ore através de você. O que significa edificar seu espírito? Subtítulo. Em 1 Coríntios capítulo 14, no verso 4, está escrito o que acontece quando oramos em línguas por qualquer quantidade de tempo. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza edifica a igreja. A palavra edificação é derivada da palavra edifício, a qual significa uma construção massiva e magnífica. Então, quando você ora em língua, você está erguendo uma superestrutura, uma operação divina para dentro do seu espírito, a fim de acomodar a unção de Deus e qualificar você para o seu chamado divino. Na maioria das vezes, quando os ministros pregam sobre o assunto das línguas, eles enfatizam o fato de que quando você ora em línguas, você carrega seu espírito da maneira que você carrega uma bateria normal. Eles dizem a você que o seu espírito está, na verdade, recebendo uma carga espiritual. Você está recebendo uma força palpável, uma unção, como uma eletricidade. Então, mais tarde, quando você impõe as mãos sobre alguém, esta força palpável faz um boom. E o poder de Deus vai para dentro da pessoa para curar, libertar e deixar livre. Bem, isso até que é verdade. Entretanto, antes que esta unção palpável se manifeste através de uma pessoa, ela precisa passar pelo processo de edificação que causa tal manifestação. Não são muitos cristãos que parecem saber alguma coisa sobre estes processos. Frequentemente eles pensam que recebem algum tipo de carga mágica por orar em línguas, que de imediato começa a operar através deles. Eu também pensava assim. Eu pensava que Deus me ungiria simplesmente como eu era. Pouco eu sabia que ele não estava de maneira alguma pretendendo me deixar em meu estado carnal. A edificação não é assim. Eu me lembro que isso foi uma surpresa para mim, quando o Senhor começou a me usar depois que passei diversos meses orando em meu quarto de oração. No segundo culto que eu fiz, o Espírito Santo me prontificou a chamar uma mulher da plateia. Eu fiquei com medo. Isso tudo era novo para mim. Eu disse à mulher: minha senhora, você tem algo errado em seu corpo e Deus quer curá-la. Então, eu impus as minhas mãos sobre os dois lados do rosto dela, fechei meus olhos e comecei a fazer minha oração mais fervorosa. Mas no meio da minha oração, aquela senhora saiu. Que humilhação! Fiquei com vergonha de abrir meus olhos. Eu estava ali, em pé, em frente a uma multidão de pessoas, e a mulher a qual eu estava orando tinha ido embora. Quando eu já não tinha mais o que orar, e finalmente criei coragem o suficiente para abrir meus olhos, olhei ao redor para ver onde a mulher tinha ido, e ela estava ali, deitada no chão. Eu pensei: ó Senhor, olhe isso. É isso que é receber uma carga por orar no Espírito Santo? Não sabia o que fazer, mas quando a mulher ficou em pé de novo, ela estava curada. Por muito tempo, era assim que eu pensava estar edificado no Espírito Santo. Deus
recarregando meu espírito, derramando uma poderosa unção dentro de mim para usar quando ministrar aos outros. Mas à medida que eu continuava orando em línguas, comecei a perceber que havia muito mais deste processo de edificação do que havia me dito. O diabo não entende os mistérios, subtítulo. Algumas pessoas se perguntam qual o efeito que temos sobre o diabo e seus planos quando oramos em línguas para edificação. Uma coisa que não estamos fazendo é dar ordem ao diabo. Ele nem mesmo entende o que estamos fazendo. A palavra diz que quando um homem ora uma língua desconhecida, ele não está falando aos homens, ele está falando com Deus. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Se eu não entendo o que eu estou orando, por que seria da conta do diabo entender? Por que Deus permitiria que ele prevalecesse sobre mim? Se o diabo entende os mistérios e eu não, então ele levaria vantagem sobre mim. Esta é a razão pela qual eu não aceito a ideia de que o diabo pode nos entender quando oramos em línguas. Quando começamos a orar em línguas para edificação pessoal e entramos em um recinto santo e o nosso espírito nascido de novo, recriado, assentado nos lugares celestiais, com Cristo Jesus, está tendo uma comunicação divina com o próprio Deus. É uma comunicação pessoal, uma comunhão santa, e o diabo não pode entrar lá. Se eu fosse telefonar para o presidente dos Estados Unidos e ele pessoalmente atendesse ao telefone, você me acharia no chão, desmaiado de choque. O presidente é um homem muitíssimo ocupado para falar comigo. Por outro lado, meu Pai Celestial está continuamente administrando a vida de cada crente, tanto no céu como na terra. Assim, quando eu falo em línguas, eu imediatamente entro em uma comunicação divina com o próprio Deus. Ele atende ao telefone vermelho do outro lado da linha e diz: eu sei que é você, Robertson, e eu sei o que você quer. E porque o Espírito Santo e sua sabedoria está orando em seu lugar, eu quero que você saiba que a resposta está a caminho e não há nada que o diabo possa. Esta é a razão pela qual o diabo odeia a oração em línguas, porque ele não tem absolutamente nenhuma ideia do que estamos dizendo a Deus. E isto deixa extremamente nervoso. Por que ele não entende? Bem, olhe para o templo construído sobre a antiga aliança. Dentro do templo estava o pátio externo, onde as pessoas ofereciam sacrifício a Deus, o pátio interno, onde o sacerdote oferecia sacrifício a Deus em nome do povo, e finalmente o Santo dos Santos, onde a presença de Deus habitava. Somente o sumo sacerdote tinha permissão de entrar no Santo dos Santos, uma vez por ano, para apresentar o sacrifício de sangue pelo povo israelita. Se o diabo tivesse tido sequer a audácia de entrar, de tentar rasgar aquele véu e penetrar no Santo dos Santos, ele jamais teria conseguido. Estava completamente fora da sua jurisdição. Ali, ele nunca teve acesso. O templo simboliza o crente. Como um crente, meu corpo é templo de Deus, porque o Espírito Santo veio e fez dele morada dentro de mim. Minha carne é o pátio exterior, minha alma o pátio interior, mas o meu espírito, nascido e recriado, é como se fosse o Santo dos Santos. E ninguém, exceto meu sumo sacerdote, tem permissão de entrar lá. Então, quando eu oro em língua, Satanás não tem ideia do que Deus está dizendo para mim. Por quê? Porque o Espírito Santo cria aquela linguagem sobrenatural dentro do meu Santo dos Santos, e isto está fora de toda a jurisdição satânica. Eu conheço um homem cuja irmã sofreu um acidente de carro. Ela foi transportada para o hospital e sua vida estava por um fio. Este homem era um homem de fé. À medida que ele seguia para o hospital, o mais rápido que ele conseguia dirigir, ele confessava repetidamente: minha irmã viverá e não morrerá. Ela viverá e não morrerá. Mas toda vez que ele confessava, ela viverá e não morrerá, algo bombardeava suas emoções tão fortemente que aquilo o chacoalhava da cabeça aos pés. Então o pensamento contestava: ela morrerá. Isto aconteceu inúmeras vezes a caminho do hospital. Isto o atormentava. De repente, pelo dom de discernimento de espírito, Deus abriu os olhos espirituais daquele homem. O discernimento de espírito permite que você veja
no âmbito do espírito, anjos ou demônios. Quando Deus abriu os olhos daquele homem, ele viu dois demônios, um sentado ao seu ombro esquerdo e outro no direito. Toda vez que ele confessava, ela viverá e não morrerá, um demônio gritava em seu ouvido para o outro demônio, ela morrerá, ela morrerá. Depois que o Senhor falou àquele homem em seu espírito, e comece a orar em línguas, então o homem confessou mais uma vez e começou a orar em línguas. Depois de um tempo, um dos demônios olhou por trás da cabeça do homem para o outro demônio e disse: "O que você acha que ele está dizendo?" O outro demônio disse: "Não sei, mas está queimando você do jeito que está me queimando?" Está. E o outro demônio respondeu: "Você acha que devemos ir embora?" Assim eles se foram. E como você pode imaginar, a irmã do homem não morreu, mas viveu, edificando-se na sua fé santíssima. Subtítulo. Então, o que acontece quando eu oro em línguas para edificação pessoal, a qual eu posso fazer por minha vontade própria a qualquer hora que quiser? Porque o dom que fez menos sentido à mente natural é tão importante e tão poderoso. Vamos olhar para Judas 20 e 21. Para confirmar isto, vós, porém, amado, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Sabemos que Deus somente se agrada e se move em resposta à nossa fé. Em Romanos capítulo 10, no verso 17, Paulo nos diz: "De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas nós também sabemos que podemos ouvir e ouvir e ouvir a palavra e ainda não vermos qualquer mudança em nossa vida. Nós ainda precisamos que a palavra seja plantada em nosso espírito, para então achar algum modo de liberar a fé que a palavra produz. Milhares de pessoas no mundo estão transbordando da palavra de Deus. Ainda assim, na maior parte, a igreja não experimenta os resultados milagrosos encontrados no livro de Atos. Então devemos estar faltando algum ingrediente que a maioria dos crentes desconhece. A verdade é que qualquer ministro, não importa qual seja a sua função ou o quão cheio da palavra esteja, apenas diz a você o que aprendeu através de sua experiência, à medida que o Espírito Santo o ensina em suas horas pessoais de meditação na palavra. Mas aqueles ensinamentos não o beneficiará se você não achar alguma maneira de misturar a fé a ele. Você deve pessoalmente ter aquela palavra dentro do seu espírito e então deixar que o Espírito Santo o ensine. Esta é a razão pela qual Judas diz que somos edificados em nossa fé santíssima por orarmos sempre em línguas do Espírito Santo. Isso somente é assim à medida que apresentamos espontaneamente e livremente nosso corpo como um sacrifício vivo e passamos tempo na presença da oração, onde o Espírito Santo começa a nos revelar os mistérios de Cristo. Somente assim ele pode liberar a fé necessária em nosso coração para que o poder de Deus opere em nossa vida. Faminto pelo poder de Deus. Subtítulo: Desde que nasci de novo, fiquei muito faminto por conhecer Deus em seu poder. Primeiramente pensei que havia algo errado comigo, porque encontrei tantos grupos de crentes que simplesmente não apreciava estar faminto. Recapitulando, faminto pelo poder de Deus. Desde que nasci de novo, fiquei muito faminto por conhecer Deus em seu poder. Primeiramente pensei que havia algo de errado comigo porque encontrei tanto grupo de crentes que simplesmente não pareciam estar faminto. Eles pareciam não se importar em viver uma vida sem poder. Eu indaguei: Senhor, por que há tantas pessoas que não estão famintos pelo seu poder como eu estou? É o chamado que você tem para minha vida? Com operação de milagre que me torna diferente? Eu estava tão faminto pelo poder de Deus quando nasci de novo que tentaria qualquer coisa que eu soubesse para me ajudar a andar em mais poder. Se aquilo prometesse satisfazer a fome dentro de mim, eu faria. Uma pessoa me disse: não é de se admirar que você não esteja andando no poder de Deus. Eu perguntei: por que não? Por causa das joias que você está usando. Você quer dizer que se eu tirar as joias, eu andarei no poder de Deus? É isso aí. Então eu tirei as minhas joias
E o que aconteceu? Bem, antes de tirar as minhas joias, eu era uma pessoa sem poder que usava joias. E depois que eu as tirei, tornei-me uma pessoa que não usava joias, mas também não tinha poder. Aquilo não fez a mínima diferença. Mais tarde, quando me mudei para Oregon e me juntei a um outro grupo de crentes, alguém me disse: não é de se admirar que você não esteja andando no poder de Deus. Por que não? Bem, como você foi batizado? Eu fui batizado nas águas em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bem, não é de se admirar. A pessoa exclamou: você foi batizado em nome de 3 deuses, sendo que há somente um Deus. Este grupo específico acreditava que existia somente um Deus, cujo nome era Jesus. Bem, então eu disse: vou me batizar de novo. Como eu disse, naquela altura de meu andar cristão, se eu pensasse que alguma coisa significaria mais poder em minha vida, eu iria a fundo. Batizar-me de novo? Fale onde e irei. Nós estávamos no meio do inverno em Oregon. Uma altitude de aproximadamente de 1.500 metros estava nevando, o chão estava congelado e os 2 lagos estavam cobertos com uma grossa camada de gelo. Após fazer uma fogueira ao lado do lago, mais acima, um grupo foi batizado em uma água congelada que fluía da clareira, um canal artificial construído para transportar toras pelas águas entre os 2 lagos. O pregador e eu fomos os primeiros a entrar na água congelada. Eu era ignorante demais para saber que podia ser batizado numa banheira de água quente. Estava tão frio que minhas pernas começaram a ficar azuis. Eu senti que estava congelando para morrer, mas eu estava determinado a entrar na água e ser batizado de novo, para que assim eu tivesse mais poder em minha vida. O pregador me perguntou: você está pronto? Batendo os queixos, eu gritei: estou, pode me batizar. Então, ele me mergulhou na água congelada, batizando-me em nome de Jesus. Bem, nos meses seguintes eu percebi que antes que fosse imerso naquela água congelada, eu era um rapaz pentecostal sem poder, supostamente batizado em nome de 3 deuses. Então aquele pregador empurrou-me de novo para dentro da água congelada e me batizou em nome de Jesus. E eu me tornei um rapaz pentecostal, sem poder, batizado em um nome de um Deus. Mas uma vez não fez a mínima diferença. Não muito tempo depois, chegou o dia em que eu percebi que tinha descoberto uma lei espiritual, pela qual aprendi uma chave vital para liberar o poder de Deus em minha vida. Ó, irmão Robson, você pode me ensinar a andar no poder? Ah, sim, eu posso. E eu não me importo se seu nome é Mariazinha ou Joãozinho. Esta chave não é para alguns poucos eleitos. Simplesmente continue lendo este livro e eu o ensinarei como sair de tudo que Jesus disse que você foi liberto. Eu também o ensinarei como andar e como entrar em tudo que ele disse que você podia ter em sua vida, propositalmente, simplesmente porque você quer. A resposta está tão disponível a você quanto o ar que você respira. Subtítulo: Batalhando pela Fé. Quando o Espírito Santo começou a me revelar os tesouros escondidos no livro de Judas, percebi que eu havia descoberto uma chave importante em minha busca por conhecer Deus em seu poder. Primeiramente, fui até o versículo 3. Amados, quando empregava toda a diligência em descrever-vos acerca da vossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortar-vos a batalhar diligentemente pela fé, que uma vez por toda foi entregue aos santos. Judas, versículo 3. Fiquei tão animado quando li que devemos diligentemente batalhar por aquela fé que move montes, derrota o diabo e de uma vez por toda foi entregue aos santos, porque eu estava tão animado. Bem, uma coisa eu aprendi sobre a palavra de Deus. Deus não iria dizer para que eu batalhasse pela fé sem me dar todos os detalhes de como batalhar. Eu estava no caminho certo, buscando pela minha resposta. Veja, não era suficiente saber que eu deveria batalhar pela fé. O clamor do meu coração era:
Pelo amor de Deus, será que alguém pode me ensinar como? Não me mostre um bife delicioso sem que eu possa comê-lo. Uma vez, quando eu estava conversando sobre essa passagem da Bíblia com outro ministro, ele me perguntou: qual é o seu conhecimento sobre o assunto de fé? Eu aprendi. A palavra de Deus é minha única referência no que se trata de fé. Sou um homem de fé. Eu acredito na palavra de Deus pelo que ela diz. Não sou movido pelo que vejo, ouço ou sinto. Não sou movido por doenças ou falta de dinheiro. Apenas um padrão controla a minha vida. E é o que a palavra diz, de Deus diz, sobre o meu problema. Não o que o diabo ou as circunstâncias diz, apenas o que a palavra de Deus diz. Então, tudo bem. O homem disse: se você acredita nisso tudo, você já tem mais fé que a igreja primitiva. O quê? Eu respondi. Para eu ter mais fé do que a igreja primitiva, parece que primeiro terei de ter o mesmo tanto que eles tinham. Se me lembro corretamente, durante um dos avivamentos de Pedro, as pessoas deitavam os doentes e mortos nas ruas, perto da reunião, porque com apenas a sombra dele, elas eram curadas. Mas corrija-me se eu estiver errado. Eu continuei. Até agora, não encontrei ninguém deitando os doentes nas ruas, perto de nossas reuniões, esperando que a nossa sombra passasse sobre eles e os curasse. Parece que precisamos batalhar por aquele tipo de fé poderosa que uma vez foi liberada para os santos primitivos. No versículo 4 de Judas, Judas nos diz o que aconteceu com a fé movedora de montes na qual a igreja primitiva operou. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muitos, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transtornaram em libertinagem a graça de nosso Deus e negam nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Alguns homens entraram cuidadosamente na igreja, sem que ninguém os notasse. Independentemente de quem eram aqueles homens, eles conseguiram roubar com sucesso a fé da igreja primitiva. Então, eu organizei um estudo sobre esses homens do livro de Judas, por nenhuma outra razão a não ser descobrir que caminho eu não deveria seguir. Eu não queria que minha fé sofresse o mesmo destino da fé dos crentes primitivos, ser roubada de mim por uma religião morta. Judas comparou esses homens ímpios como ondas brávias do mar, que escumam suas próprias sujidades. Versículo 13 de Judas. Sobre o que ele estava falando? Uma onda se levanta do oceano e por um momento apresenta uma demonstração de glória, mas da mesma maneira que aparece rapidamente, também desaparece rapidamente no mar. Ele também comparou esses homens com estrelas errantes. Eu e você conhecemos esse fenômeno como estrela cadente. Repentinamente, uma estrela cadente pisca no céu noturno com um brilho espetacular de glória e então logo desaparece na escuridão da qual veio. De semelhante modo, aquelas estrelas errantes, depois de aparecer clara como a luz da verdade por um tempo curto, somem de volta à negritude das trevas, que foi guardada para elas eternamente. Esses homens também são chamados de nuvens sem água, versículo 12 de Judas. Por toda a Bíblia, a água é usada para se referir ao Espírito Santo. Por exemplo, já vimos que Jesus comparou o Espírito Santo aos rios de águas vivas, fluindo de nosso interior. João, capítulo 7, versículo 38. Portanto, essas nuvens sem águas eram homens que roubaram o poder de Deus da igreja primitiva. Eles entraram desapercebidos, usando doutrinas de homem para roubar a fé dos crentes, até que não houvesse mais fé, até que a igreja fosse imersa na era da escuridão, tendo perdido toda a fé por centenas de anos. Não é de se maravilhar que Judas comparasse esses homens a nuvens sem águas. Em períodos de seca, uma nuvem sem água pode cruzar o horizonte com uma imagem promissora, pode dar uma ótima impressão enquanto passa, mas quando for necessária a produção de chuva, aquelas nuvens será inútil. Portanto, o primeiro critério para se andar no poder de Deus é que
Eu preciso ser uma nuvem com água. Em outras palavras, eu preciso ser cheio do Espírito Santo, mas é claro que apenas ser cheio dele não é o suficiente. Eu costumava achar que o batismo no Espírito Santo era tudo o que eu precisava para ver automaticamente o poder de Deus ser liberado em minha vida. Isso está errado. Conheço pessoas que já são batizadas no Espírito Santo há 40 anos, mas se você medisse o poder do Espírito Santo pelo fruto de suas vidas, você acharia a conclusão que o Espírito Santo não tem poder nenhum. Finalmente cheguei à conclusão que, mesmo que eu fosse uma nuvem com água, mesmo eu sendo cheio do Espírito Santo, ainda assim haveria algo que eu teria que fazer para andar no poder de Deus. Apenas ter o Espírito Santo não seria o suficiente. Deveria existir uma maneira de liberá-lo no meu interior. Deveria existir uma maneira para tirar do meu espírito todo o poder do Espírito Santo e colocá-lo nos problemas que precisavam ser vencidos. Algumas vezes, enquanto eu estava em um encontro, ouvindo um ministro pregar o Evangelho, eu queria levantar a minha mão e dizer: com licença, Senhor evangelista, mas o Espírito Santo de que você está falando, aquele que moveu a face das profundezas, é o mesmo que agora habita dentro de mim? Sim, filho, ele diria. Bem, então, senhor pregador, você poderia me dizer como tirar todo esse poder do meu espírito e liberá-lo sobre o meu problema? Porque até agora qualquer resfriado tem acabado comigo. Eu sabia que, com certeza, havia uma maneira para liberar o poder do meu interior, e mais tarde eu descobri que realmente há. É intencional e libera o poder na medida que você quiser em sua vida. Superando um andar carnal, guiado pelo sentido. Subtítulo: Judas tinha mais a dizer no versículo 19 sobre aquelas nuvens sem água que entraram desapercebidas na igreja. São estes os que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito. Estes homens ímpios eram sensuais ou guiados pelos sentidos. Isso significa que eles eram mais dominados pelos apetites carnais do que pela palavra de Deus. Por isso que ele diz: não tem o Espírito. Estes homens não tinham o Espírito Santo em operação em suas vidas. Portanto, eles estavam separados da verdade pelo diabo, pela carnalidade e seus desejos. Então, é evidente que ser cheio com o Espírito Santo tem algo a ver em não ser dominado pela carne. Certamente tem algo a ver em parar a doença ou ela me parar. Deve haver um jeito de liberar o Espírito Santo em minha vida para que a pobreza não me paralise o meu progresso e eu possa impedir a falta de dinheiro. Eu não sou uma nuvem sem água. Eu fui batizado no Espírito Santo. Sou um crente que ora em línguas, derrota o diabo, move montes e estou cheio de fé. Não preciso ser como aqueles que promovem divisões. Por que não? Estes próximos versículos seguem o mesmo pensamento do versículo 19 e me diz por quê. Vós, porém, amados, vocês têm o Espírito Santo edificando vós na vossa santíssima fé. Edifique-se acima de um andar dominado pelo sentido, através da oração no Espírito Santo. Este processo de edificação, que está em Judas 20, nos libera da condição carnal e cheia de contendas, descrita em Judas, verso 19, e nos faz viver continuamente em Judas 21. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Em outras palavras, orar em línguas é a ponte entre o estado de contenda e sensualidade e o amor de Deus. Quantos já não buscam a Deus por aquele crescimento indefinido da fé de Deus depositada em nosso interior? E aqui está este versículo nos dando tal garantia que podemos nos edificar-nos em quê? Acima de um andar onde a doença nos paralisa, acima de um andar onde a pobreza reina em nossas vidas, acima de um andar onde nossos filhos estão perdidos para o mundo.
eternamente, acima de um âmbito dominado pelos sentidos, onde somos mais movidos pelo que vemos, ouvimos e sentimos do que pela palavra de Deus. Podemos liberar o poder do Espírito Santo em nossas vidas à medida que nós edificamos a nossa fé santíssima. Como? Orando em línguas, orando no Espírito Santo. Ore até que o poder venha. Subtítulo. Em Marcos capítulo 11, versículo 23, está escrito que eu posso dizer a um monte em minha vida, ergue-te, lança-te no mar. E se eu não duvidar no meu coração, terei o que eu disser com a minha boca. A condição aqui é que eu não duvide em meu coração. Depois do versículo 24, Jesus diz que eu terei tudo o que eu desejar quando oro, se eu crer que recebi a minha resposta. Então, mais uma vez, a única estipulação é que, além da minha oração ter que ser de acordo com a vontade de Deus, eu não posso duvidar em meu coração. Bem, isto faz com que este fato seja muito significante. Eu encontrei algo que posso fazer propositalmente, o quanto e quando eu quiser. Algo que carrega a garantia de Deus de me edificar na minha fé santíssima, com a parte de mim onde ele disse que não posso duvidar. Portanto, quando eu falar a um monte, a única questão entre um andar de poder para derrotar o diabo e mover montes e eu é: será que eu tenho coragem de orar até que o poder venha? Porque não é uma questão de o poder vir ou não. Ele virá. A única questão é: será que eu tenho coragem de perseverar até que ele venha? Mas, irmão Robson, eu sou um homem de negócios. Então, o Espírito Santo virá em poder para os seus negócios. Sou um pregador. Então, ele virá com poder para o seu ministério. A questão não é: será que o poder virá? As palavras inspiradas por Jesus em Judas 20 não vêm de teologia, e sim da verdade. E se Jesus diz, está dito, você acreditando ou não, isto não é uma democracia. Jesus não pediu pelo seu voto. O seu trabalho não é mudar a verdade de Deus, e sim encontrá-la. Jesus inspirou Judas para escrever o versículo 19 de Judas, 19 e 20. Ele está dizendo que existe uma chave que, quando usada, edifica você acima de um andar dominado pelos sentidos, onde você ainda é derrotado pelas coisas das quais já foi liberto. Ao invés disso, esta chave fará com que você ande em poder com a sua fé santíssima. Qual é a chave? Usar aquela linguagem sobrenatural chamada línguas. Por que somos edificados? Subtítulo. Agora sabemos através de 1 Coríntios capítulo 14, no versículo 4, e Judas 19, verso 19, que somos edificados quando oramos em línguas. Mas minha pergunta a Deus é: por que somos edificados? Ou seja, se eu passar 3 ou 4 horas orando no Espírito Santo, quero saber por que isto me edifica. Saber que precisamos orar em língua não é o suficiente. Se você realmente acredita que isto o edifica e o qualifica para cumprir o chamado de Deus em sua vida, o que você mais deseja em seu coração? Ninguém pode impedi-lo de edificar em seu quarto de oração. Recapitulando, o que você mais deseja em seu coração? Ninguém pode impedi-lo de ficar em seu quarto de oração. Muitos cristãos sabem o que 1 Coríntios capítulo 14, no versículo 4 diz: mas eles ainda passam a maioria do tempo executando programas feitos por homens e tentando descobrir o plano de Deus para suas vidas com suas cabeças. Então, obviamente, eles não acreditam que a resposta está em se edificar, orando em uma língua desconhecida. Portanto, saber que precisamos orar em língua não é o suficiente. Quero saber por que sou edificado. Por que sou edificado em minha fé santíssima quando falo um monte de sílabas no ar, por 2 ou 3 horas, as quais eu não entendo, com a minha mente natural. Eu disse a Deus: se você pudesse me ajudar a entender o porquê, talvez eu pudesse ajudar o seu povo a entender também. Assim, ele também poderiam entrar em um andar no Espírito com poder. Você pode imaginar como me senti quando o Senhor abriu a Bíblia para mim
e me mostrou o porquê o processo de edificação das línguas. Ele me levou novamente a 1 Coríntios capítulo 14, no versículo 2 ao 4. Pois, quem fala em outras línguas não fala aos homens, senão a Deus, visto que ninguém entende, e em espírito fala mistério. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outras línguas, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Note o que Paulo diz no versículo 4, que aquele que profetiza edifica a igreja. Por quê? Porque através do simples dom da profecia, que é equivalente ao dom das línguas e interpretação operando juntos, a mente de Cristo para aquele dia e hora é manifestada para aquela assembleia pública. Uma pessoa que profetiza fala a homens para edificação, exortação e conforto, versículo 3. Mas toda exortação deve ser baseada em um fundamento da Bíblia, ou não há sobre o que exortar. Por exemplo, eu não posso exortar sobre Jesus parando na lua para tomar café da manhã em seu caminhar para a terra, porque isso não está na Bíblia. Portanto, às vezes, o Espírito Santo desvendará um mistério através da profecia, revelando a mente de Cristo a respeito de uma passagem que não foi entendida. E depois que o Espírito Santo profetiza através de alguém para edificação e exortação, um consolo divino, vem ao corpo do crente. O que é diferente de um auge emocional. Eles são consolados de uma maneira mais forte que as emoções. A profecia os revigora no espírito e lhe dá uma sensação de que tudo ficará bem, que poderá durar por dias. Então, quando uma pessoa profetiza, edifica a igreja coletivamente. E quando ela ora em língua, se edifica individualmente. Contudo, as razões pelas quais o corpo dos crentes, ou você, como um indivíduo, é edificado, são as mesmas. Nos dois casos, a mente de Cristo é revelada. As profecias fazem com que a mente de Cristo seja manifesta coletivamente à igreja. Por outro lado, orar em línguas faz com que a mente de Cristo seja manifestada a você como um indivíduo, porque o Espírito Santo começará a levar perante o trono de Deus os mistérios que você tem orado e os comunicará de volta a você através de revelação. É por isso que você é edificado através da oração em língua. Portanto, passar 3 horas orando no Espírito Santo, orando em línguas, seria uma das coisas mais sábias que você poderia fazer. E, se você fizer isto todos os dias, cuidado, diabo, você estará se edificando em sua fé santíssima, recebendo grandes revelações da mente de Cristo. E o diabo não tem ideia do que você está falando. Ele só pode assistir isso acontecer.